Oi? Por favor, me falem se a conexão tá boa. Eu realmente espero que eu não esteja travando. Por favor, que eu não esteja travando. Rezando por isso. Eu vou ficar com o celular porque eu vou estar acompanhando os comentários, tá? Então, me falem se tá bom o Wi-Fi, se tem algo que eu posso fazer para melhorar o Wi-Fi. Então, vamos lá. Alguém tá me ouvindo? Como está indo? Se alguém puder falar nos comentários que eu estou aparecendo, por favor. Não sei se estou aparecendo normalmente. Tá ok? Estão me vendo? Beleza? Ok. Obrigada, gente, por todo o apoio. Oi, boa tarde a todos. Obrigada por estarem aqui no nosso intensivão. Eu vou explicar como é que vai funcionar, né? Vamos esperar 2 minutinhos para o pessoal ir chegando. Mas como estão vocês nesse sábado? Faz tempo que a gente não se vê, né? Eu espero que esteja tudo bem. Espero que todo esse processo de application esteja indo bem para quem está aplicando e para quem está se planejando, que vocês estejam aprendendo com quem está aplicando. Eu sei que é estressante para todo mundo, então todo mundo aqui está estressado, eu sei, porque esse processo não é um processo fácil. A gente está aqui para ajudar vocês em tudo, mas mesmo assim eu sei que psicologicamente não é fácil passar por isso. Então eu espero que todos estejam bem. Que tudo esteja correndo excelente na application de vocês. E se não tiver, espero que depois da aula corra ainda melhor, porque a gente vai estar revisando basicamente desde da minha aula de 6 aulas atrás até hoje, coisas que eu fui passando para vocês, assim como o Lucas foi passando para vocês terem um intensivão, e vou estar adicionando alguns comentários, alguns exemplos do que eu vou estar passando, beleza? Então vamos lá. Se tiver algum problema, algum impedimento durante, me avisem que eu vou estar com os comentários no celular. Agora eu vou compartilhar minha tela para o slide. Se ficar muito pesado o slide, eu tiro o slide e fica só a câmera e o áudio, beleza? Eu vou compartilhar a tela, então. Compartilhar. É para vocês estarem vendo a minha tela. Por gentileza, se vocês puderem falar se está tudo ok. Que eu vou ver aqui também nos comentários. Tudo normal, beleza. Tá aparecendo. Beleza, tá aparecendo para todo mundo, então, o compartilhamento da tela, né? Assim que alguém falar, ok, eu sigo. Espero que não esteja ruim o Wi-Fi. Crazy Pets, adorei seu nome. Achei incrível. Tudo certo, beleza. Obrigada, Bárbara. Então, vamos lá. Esse é nosso intensivo de aplicação, beleza? Esse é o intensivo de aplicação. Nesse intensivo, a gente vai estar falando de várias questões voltadas ao processo de application que foram discutidas e acrescentar alguns comentários. Justamente para vocês estarem pegando o que vocês têm que saber até o final de novembro. Até o final de novembro, vocês têm que ter isso, vocês têm que estar com isso na cabeça e aplicando isso. Para quem é novo, para quem entrou e ainda não tem acesso a todas as aulas, aprendam com isso, porque em novembro do ano que vem vai estar acontecendo com vocês. Então, aprendam. A mesma coisa daquele pessoal que está no primeiro ano do ensino médio tendo aula com o pessoal que está no terceiro ano do ensino médio. Você aprende com os outros que estão passando pelo que você vai passar futuramente. Então, beleza. Primeiro, a gente vai falar das provas pontuais. A gente vai falar do TOEFL, do SAT, do ACT, GRE e de MET. Já é importante você ter as notas em mãos. Se você não tem as notas em mãos, eu sei que isso não vai ocorrer tanto com o pessoal da SAT e ACT, mas se você não tem as notas em mãos, já tenha agendado a sua prova do TOEFL, beleza? Pelo menos a sua prova do TOEFL, pelo menos o seu GRE. E agora a gente vai estar fazendo uma exposição sobre. O TOEFL é o teste de proficiência em inglês. Ele existem 3 tipos: PTB, ITP e BT. O único que é aceito na grande maioria das oportunidades internacionais é o IBT, Internet Based Test, teste baseado na internet, porque você faz em um computador. Os outros 2 tipos você faz no papel. Então, é muito importante já ter o TOEFL agendado.
Para vocês que não agendaram TOEFL, eu vou mostrar agora como você agenda o TOEFL, beleza? Ó, TOEFL. Aqui, ó, TOEFL EBT, datas e centro de aplicação do teste, beleza? É isso que você vai fazer. Quando você estiver aqui, basicamente, ele vai pedir para você estar fazendo um login. Para você conseguir agendar, você precisa ter o login, porque é pelo login que você recebe as suas notas, ok? Então tá, a gente vai fazer o login. Ok, fizemos o login. E a gente vai aqui, Register Flight Test Center. Eu sou de Bauru, então eu vou colocar Bauru como a minha localização principal. E daí ele vai rodar aqui, Bauru, São Paulo, Brasil. Sim, seria outubro, novembro, e Fine Test Center and Dates. Para mim, especialmente, que eu acho que é o caso de muita gente de cidade de interior. Em Bauru, acontece tipo de 2 em 2 meses as provas. Então, sim, eu vou ter que viajar para fazer o TOEFL, porque eu vou estar fazendo o meu TOEFL em novembro. Então, é super comum, você que tem que viajar para fazer o TOEFL, ocorre com a grande maioria das pessoas, não se preocupe, que não é só você, estamos nesse barco juntos. Ó, vai aparecer 2 de novembro em Botucatu, $215, que no momento tá dando 890 reais mais ou menos. Aqui em Tupã, então aqui também a próxima data, São Carlos, Piracicaba. Então não é só vocês que não conseguem fazer nas suas próprias cidades. Então você já tem que estar aqui, ó. Showtime and Test Center, ele vai mostrar certinho, e daí você faz o seu registro, paga pelo cartão de crédito, sendo que não é possível a questão do parcelamento, você tem que pagar à vista. Então, é isso que vai estar ocorrendo, beleza? Vamos falar agora das partes um pouco mais técnicas, quando a gente está falando da questão de um TOEFL, beleza? Eu sei que vocês já tiveram várias aulas, inclusive no Hotmart, na plataforma, assim como o Lucas, voltadas ao TOEFL. Então, por isso que eu quero falar com vocês da parte técnica, da parte o que não esquecer, para ficar mais calmo, assim, sobre as questões de como vai funcionar a prova. Bom, o TOEFL você sempre tem que levar um documento de identificação. Eu sugiro levar um comprovante de pagamento e, claro, levar os materiais necessários para estar fazendo a prova. Nesse processo, para ficar mais calma, quando eu fiz o TOEFL, porque eu já fiz, venceu, vou ter que fazer de novo, já passou os 2 anos, eu sempre me dedicava ao máximo semanas antes e fazia revisões na semana antes da prova. Então, por exemplo, semanas antes, intensivo, intensivo, intensivo. Na semana da prova, eu estudava um pouco, mas não muito, porque isso me deixava muito nervosa. Então, meu preparo é sempre antes. Sempre antes. Não recomendo você deixar para 2 semanas antes fazer um intensivão. Faça o intensivão 3 semanas antes, e daí, na semana da prova, você estuda um pouquinho. Faz uma revisão ali, um simulado aqui, e daí a gente entra nas questões de simuladores. Onde acha simuladores do TOEFL? Bom, na própria mentoria a gente disponibiliza através da plataforma Hotmart o próprio simulador do TOEFL. Tenho certeza que o Lucas já passou para vocês também. Porém, o próprio site do ETS, ele apresenta simuladores que você pode estar fazendo, beleza? SAT, eu sei que tem muitas pessoas que já fizeram SAT, mas o Lucas também já focou muito nisso, porque é mais a área dele, mas eu vou estar passando para os novos. SAT e ACT seriam as provas como Enems americanos que vocês precisam fazer para estar sendo aprovados em uma graduação do exterior. Só graduação. Não vai fazer SAT para pós-graduação, não vai fazer SAT para transferência na grande maioria das vezes, só para graduação direto na universidade, beleza? GRE, GMAT. GRE e GMAT são provas que são tidas para mestrado e MBA, especialmente na América do Norte. Essas provas são os Enems para entrar no mestrado. Eu considero provas difíceis por conta do General Knowledge, que elas pedem que envolvem exatas. Eu sou de sociais, exatas não é minha área. Então, a minha preferência foi escolher instituições que não pedem GRE e GMAT. Isso a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas ensinando vocês como se registrar. Simplesmente GRE, Register, ETS. ETS é a entidade maior de quem vai aplicar para qualquer coisa. Tanto TOEFL, quanto GRE, quanto GMAT, ETS, ETS, ETS. É isso que vai estar acontecendo, entende, gente? ETS. Então, aqui ETS Account, você vai precisar fazer todo o processo de criar a conta, fazer o registro. Então, você vai ter que estar fazendo isso. Quase igual ao TOEFL, de qualquer forma. Beleza?
E de match é a mesma coisa. GRE de match, ETS, beleza? Então, quando você está fazendo esse processo, é bom você ter 2 tipos de planejamento. O seu planejamento financeiro, assim como o seu planejamento de estudos. O planejamento financeiro é porque o TOEFL e o GRE juntos vão chegar mais ou menos aí, deixa eu ver, a uns quase R$ 2.000, eu acredito, vai chegar a uns quase R$ 2.000 de prova. O que é muito triste, mas é uma realidade. Então, o planejamento financeiro é necessário, o planejamento psicológico, porque você vai estar gastando R$ 2.000 em uma prova e, claro, você quer ir bem, e o planejamento realmente dos estudos. Então, vamos revisar um pouquinho como é que a gente faz um intensivo TOEFL, como é que a gente faz um intensivo GRE. Eu recomendo que vocês peguem um caderno agora para anotar, beleza? Ou anotem nas notas do celular, tá? Então, a primeira coisa, intensivo TOEFL. Como eu recomendo fazer? Primeira coisa do intensivo TOEFL que eu recomendo você fazer, avaliar o seu nível de inglês. Só para você ter uma ideia de onde você está começando. Depois, fazer um simulado do TOEFL antes de estudar nada, para no futuro você ver a sua evolução. Terceiro, planejar 2 semanas onde você vai estar todos os dias, se possível, se não 5 dias na semana, você vai estar pegando um simulador do TOEFL, fazendo o simulador, vendo seus acertos e erros, corrigindo seus erros. Depois, no próximo dia, faz a mesma coisa, adiciona ouvir um TED Talks e fazer um resumo do que você entendeu. Depois, no próximo dia, faz as 2 mesmas coisas. E daí você vai adicionar, ler 3 páginas de um livro acadêmico para pegar a linguagem universitária. Ou você pode diversificar. Um dia você faz o simulador, vê seus erros e acertos. Um dia você faz o simulador, erros e acertos, TED Talks. Um dia, simulador, erros e acertos, lê um livro com linguagem acadêmica. Então, você vai estar fazendo o simulador, vai estar estudando a estrutura, erros e acertos, e nisso vai incidir totalmente em todo o seu processo de onde você vai estar pegando o conteúdo para estudar. Por quê? O TOEFL, ele requer em determinadas partes, como vocês devem saber, uma boa compreensão, tanto auditiva quanto de leitura, assim como eles vão estar exigindo um processo que você é capaz de entender linguagens universitárias, linguagens um pouco mais complicadas, e talvez utilizar dessas linguagens na redação. Então, sempre treina ambas as habilidades. Treina através do TED Talks o listening mais universitário e através de livros universitários, livros de história em inglês, livros sobre filosofia em inglês, livros sobre o tópico universitário que vocês quiserem em inglês para treinar a leitura. E nesse processo, você vai estar grifando o que você não entende e vai estar traduzindo e tentando memorizar. Faz o simulado, não conseguiu? Repete até você conseguir. Nosso cérebro é por persistência, não é por osmose. Então, pela persistência, você vai estar conseguindo aprender muito mais. Talvez você não memorize a palavra, mas você memorize a forma que ela tá, porque você já errou 2 vezes antes, então você sabe que é assim. Então, talvez você não sabe memorizar a palavra, mas você sabe que desta forma é o meio que estaria acontecendo. Gente, vou do TOEFL para o GRE de Match. Vocês têm alguma questão que quer que eu repita? Lembrando que dúvidas vão ser depois. Mas vocês gostariam que eu repetisse alguma coisa que eu falei? Vou aguardar um pouco para a resposta vir. Alguém gostaria que eu repetisse alguma coisa? Vou aparecer aqui. Vocês querem que eu repita alguma coisa? Até agora tá ok. Se vocês acharem que precisa voltar, eu falo tudo de novo, não tem problema. E caso não, eu vou direto para o processo de arrangement. Beleza? Eu acredito que não tem dúvidas. Lavina, Leonardo, muito obrigada. Vamos continuar então.
Beleza. Agora a gente vai continuar para o GRE e para o GMAT, ok? Bom, o GRE e o GMAT, como eu falei, são provas mais base SAT e ACT, só que voltadas para um mestrado. Quais são as diferenças entre o GRE e o GMAT? Inicialmente, as instituições de negócios, as business schools, só aceitavam o GMAT, porque ele é fortemente focado nos âmbitos dos negócios, ou seja, estatística, pensamento lógico e todas essas questões. Depois, quando começaram a surgir mestrados que também pediam GMAT, mas eram mais das sociais, por exemplo, eu sou de RI, se eu quiser fazer um mestrado em RI em algumas universidades dos Estados Unidos, eu precisaria fazer o GMAT na época. Então, eles criaram o GRE. O GRE tem sim matemática, porém ele é um pouco menos focado em matemática e dá abertura a outros pontos, com um pensamento lógico um pouco mais voltado para um raciocínio do que para o conhecimento da matemática. Então, para quem é recomendado o GMAT, para quem é recomendado o GRE? O GMAT é recomendado para as pessoas que estão realmente entrando na Business School. Estou fazendo um MBA na Business School. Beleza, é por isso que você vai estar fazendo um GMAT. GMAT é o seu caminho. GRE são para as pessoas que querem fazer um mestrado, mas que não são tão voltadas a negócios. Justamente por conta disso, você precisa saber para o que você vai estar aplicando, para saber qual prova você vai fazer, beleza? Intensivo GRE e GMAT. Porém, o intensivo para os dois funciona da mesma forma, porque apesar de mudar a intensidade dos conteúdos, o estudo é similar. O que eu recomendo? Primeiramente, você tentar entender a estrutura do GRE e do GMAT e como funciona o sistema de pontuação deles. Por exemplo, o GRE ele é uma prova esperta, o que quer dizer que se você acertou 5, a sexta vai ser mais difícil. Se você errou 5, a sexta vai ser mais fácil. Ela é uma prova inteligente que computa como o candidato está indo para tornar ou mais fácil ou mais difícil, dependendo de como ele está indo. Então, vocês têm que, primeira coisa de tudo, passo 1, entender a estrutura ou do GRE ou do GMAT. Primeira coisa. Pesquisa a estrutura, estuda. Por que eu falo para pesquisar e estudar? A gente tem aulas aqui falando sobre GRE e GMAT, porém, você vai aprender muito mais assistindo essas aulas e pesquisando por si só do que só assistindo as aulas e daí talvez tendo algumas dúvidas, solucionando essas dúvidas e tá por isso. Não. Você vai assistir as aulas, vai pesquisar sozinho e depois você vai tirar as dúvidas. Por que o pesquisar sozinho é importante? Porque quando você pesquisa, você agrega conhecimento. Então, por exemplo, você vai colocar GRE Structure. Tá aí, ó. 1 milhão de articles sobre GRE Structure. Então, não é por falta de informação. Só dá uma pesquisada que daí vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor. Isso tudo da estrutura vocês vão anotando, ok? Anota, olha, o GRE é assim, 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 o processo é feito assim, 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 e a computação das notas é feita assim, assim, assim. Beleza, completou o passo 1, quer entender a prova em si? Vamos para o passo 2, que é fazer um simulador da prova. Esse simulador vai ser o simulador que você vai comparar com o último simulador que você fizer, para saber como você melhorou. Faz o primeiro. Esse primeiro você vai fazer não se importando muito com o tempo, se importa mais em absorver o conteúdo que está sendo apresentado, como o conteúdo está sendo apresentado. Lembrando que no GRE também, por ser pelo ETS, tem simuladores online sem problemas. Depois que você encerrar, você vai pegar um documento do Word e vai anotar quais seriam as suas maiores dificuldades, ou no GRE ou no GMAT. Quais foram as minhas maiores dificuldades? Foi na sessão 1, 2, 3? Quais questões da sessão 1, 2, 3? De que nichos são essas questões? Elas são de estatística? Elas são de lógica rápida? De onde elas são? Então, para você saber onde você tem que estudar. Depois disso, você vai pegar o que você teve a dificuldade, vai lá nos livros da época do ensino médio, se você não tiver, pega PDF online, e vai estudar. E é assim que você vai fazendo, simulador, estudar. Por quê? Não é só inglês, é matéria que a gente aprendeu no ensino médio. Então vai ter que revisar. Vai nas aulas online do YouTube da época da prova de matemática que a gente não sabia e pesquisava, vai ter que rever quem é de sociais, o pessoal que é da área de exatas, que talvez não sabe tanta história, vai ter que rever. Então, você vai ter que realizar essa percepção como se você estivesse estudando para o Enem. Faz a prova, vê o nicho de onde você errou, se adapta no seu estudo para estudar mais nesse nicho. Faz um novo simulador.
esse é o processo. Para o TOEFL, eu recomendo pelo menos 3 semanas de preparo. Para pessoas que nunca fizeram TOEFL antes. Para quem já fez TOEFL antes, eu acredito que menos tempo tudo bem. Para o GRE, eu recomendo 3 meses de preparo. Porque é uma prova, como eu disse, inteligente, que a pontuação é bem dividida e é fácil cair sua nota, assim como o de MET, os dois da mesma forma. Então, sabendo um pouco desse processo, vocês já conseguem adaptar sua rotina de estudos. Então, para o pessoal, graduação, TOEFL, SAT já em mãos ou agendado urgente para estar fazendo. Para o pessoal do mestrado, TOEFL, GRE, já em mãos ou agendado urgente para estar fazendo, beleza? Se a sua universidade não pede GRE, aí tudo bem. Então, vamos lá. Em questão da universidade, a gente vai falar um pouquinho, e foi uma aula do Lucas, então se vocês não assistiram, eu recomendo fortemente que vocês assistam, porque foi uma aula incrível, mas revisando muito pouco do que ele tinha falado lá. País, nota de corte e perfil. Quando você está fazendo suas provas, é uma coisa. Na hora de decidir para sua universidade é outra. É outra etapa do seu processo. Então, vamos falar sobre essa etapa. Na questão da universidade, o que vai estar acontecendo? Você tem que escolher universidades, mais ou menos 8, nós recomendamos, para poder estar aplicando. E como você escolhe essas universidades, que eu sei que é o maior conflito que acontece muitas vezes entre os alunos? Você vai estar escolhendo através de um processo de autoconhecimento e conhecimento da universidade. É tipo Tinder. Você está de um lado, a universidade está do outro. Se não deu match, pena, passa para o próximo. Então, recomendação inicial, primeiro passo. Vai no Google e aí você vai digitar o quê? O seu curso Universities. Meu curso é Relações Internacionais. Então, International Relations Universities. Pronto. Vai aparecer uma lista de, muitas universidades. O que você vai fazer com essa lista? Você vai abrir uma por uma. Não é para ter preguiça, é para abrir uma por uma, tá? E analisar. Não é para ir com Harvard na sua cabeça e eu na sua cabeça, se não é um match perfeito. Como até o Lucas disse, e depois a gente vai falar de nota de corte, se você não tem a nota de corte, não desperdice seu tempo e dinheiro aplicando, especialmente para a Ivy League, porque não tem maleabilidade. Então, você vai abrir essa lista de universidades e vai olhar uma por uma. Não adianta ir com uma universidade na sua cabeça que você só sabe porque o nome é famoso, beleza? Tem que ter um motivo muito bom para estar aplicando para uma Ivy League, não somente, porque é a melhor do mundo e é isso aí que eu quero, uhul. Não, motivo muito bom. Então, por isso, você vai abrir uma por uma para conhecer cada universidade e para ter um motivo muito bom para estar aplicando para cada uma. Você vai, então, abrir todas e o que você vai estar analisando? Primeiro, país, ou seja, localização. 3 perguntas. Esse país é um país seguro? Então, em questão de segurança, para mim, seria um país que talvez não tenha muitos desastres naturais, mas se tiver, vai estar preparado para tais desastres naturais. Ou seja, Indonésia para mim já não dá muito certo, porque às vezes eles estão preparados, às vezes não. Segunda questão, é um país que me oferece chance de ficar nele após o meu processo de graduação ou mestrado? Beleza. Para mim, essa questão já é importante, que é a questão mais trabalhista. Então, por exemplo, o Canadá oferece mais tempo que os Estados Unidos. Então, se essa é uma preferência minha, Canadá vai ser minha preferência. Terceiro ponto que você tem que se perguntar: esse país é um país que eu gosto? Gosto influencia muito. Não adianta você ir para um país forçado que você não quer. Não adianta você ir para o Japão se você queria Estados Unidos. Então, não deixe seu gosto de lado. Deixe seu gosto de se manifestar. Então, nesse processo, pensa, eu sempre quis conhecer a Coreia do Norte por conta da cultura, e por conta disso eu quero muito a Coreia do Norte. Beleza. Começa a focar em Coreia do Norte e escolhe outro país que talvez dá mais chances de aplicação também. Ok? Outra questão, nota de corte. Nesse ponto, você já vai ter as suas notas de TOEFL, SAT, ACT, GRE ou de MET. Cada instituição tem a sua nota de corte. Tem nota de corte do TOEFL ou do IELTS, depende. Assim como tem nota de corte SAT, ACT, GRE e de MET. Se você não tiver a nota de corte da instituição, como o Lucas disse, não desperdiça seu tempo nem dinheiro aplicando, porque não vai rolar.
Pré-requisito é pré-requisito. Eles não vão olhar uma pessoa que não está no pré-requisito e analisar os documentos para ver se ela serve, porque claramente, se ela não tirou a nota, no momento ela não serve. Então, a nota de corte influencia muito a partir do momento que você tem as suas notas. Beleza, você queria muito aquela instituição e você não tirou a nota? Pague e faz de novo. Porque é a única forma de você tentar mandar e tirar a nota de corte e aí sim mandar. Perfil, que essa é uma questão que a gente fala bastante. Missão e visão da universidade que você vai estar aplicando. E isso forma o perfil da instituição. Você tem que ter a certeza que o seu perfil é um match do perfil da instituição. Então, olha, a instituição quer pessoas com um perfil muito forte de liderança, muito forte mesmo. Mas você, por exemplo, durante o ensino médio não fez extracurriculares e suas notas não são tão boas assim. Você não fez projetos sociais, não fez voluntariado, não participou de extracurriculares da própria universidade ou de fora. Isso é um perfil forte de liderança? Não, não é. Porque um perfil de liderança teria todas essas coisas, ou pelo menos uma, que você conseguiria descrever nos seus documentos. Então, no momento, essa universidade não é para você. Mas essa universidade, essa outra universidade, ela quer uma pessoa que, por exemplo, apesar de não ter um perfil tão forte de liderança, tem notas muito boas. Ela busca pessoas que realmente são muito focadas no estudo prático do conhecimento. Ah, você não tem extracurriculares, mas tem notas muito boas, aplica para essa. Olha, tal universidade, ela busca investir na educação para que no futuro consiga promover novos líderes. Então, nesse processo, você vai estar realizando uma análise de que o que no meu currículo pode provar que se investir em mim, eu consigo ser um líder do futuro. E isso tudo você vai estar fazendo através do quê? Dos seus documentos, da sua carta de motivação, da narrativa da sua carta de recomendação, dos seus essays, do seu currículo. Então tem um completo de documentos que vão formar uma narrativa que deve ser condizente com você e com o perfil da universidade. Outra questão que eu esqueci de colocar aqui, que é obviamente a questão mais importante, mas eu esqueci de colocar, é a questão das bolsas. Eu que falo tanto de bolsas, esqueci de colocar bolsas. Para quem não sabe, eu já consegui 16 bolsas de estudos e oportunidades internacionais. Justamente por conta desse processo, eu acredito que bolsas de estudos, para quem não tem condição financeira de arcar com estudar no exterior, o que poucos de nós temos, justamente quando o foco é América do Norte ou países que usam do euro, da libra, fica meio complicado, né, pagar. Então, todo mundo quer uma bolsa de estudos. Bolsa de estudos é um condizente para você levar em consideração a universidade ou não. Se eles oferecem uma bolsa de estudos ou se tem uma organização que oferece. Por que eu não coloquei bolsa de estudos aqui? Porque se é uma universidade na América do Norte ou na Europa, a probabilidade é, mesmo que ela não ofereça uma bolsa de estudos, tem alguém que oferece. Alguma organização que oferece para estudantes que passaram, mas não tem como marcar. Então, na grande maioria das vezes, tenta pesquisar bolsas na instituição, mas assim como você vai pesquisar, bolsas que são fora da instituição. Então, organizações mesmo, que podem acabar cobrindo. Sempre me perguntam na questão de bolsas do grupo. Sim, gente, as bolsas elas são encaminhadas nos grupos. Sempre que a gente acha uma oportunidade incrível, a gente manda para vocês, posta no Close Friends. Mas para as pessoas que querem ir um pouco além, pesquisar suas próprias oportunidades, é muito simples. É só você ir em Scholarship no site da universidade, lá vai ter uma listona de Financial Aid que você pode estar aplicando, tanto da universidade quanto das instituições, ok? Então, se você quer ir além no processo da sua universidade, é só fazer isso, é muito simples. Quer ver, ó? Mostrando. Concordia University Scholarships for International Students. Tadã! Aqui, ó, listona, entende? Então, novamente, pesquisa. Tá tudo disponível, entende? Vamos para o próximo, então. Os nossos documentos necessários, né? Os nossos documentos necessários seria a carta de motivação, o essay, work sample, histórico e carta de recomendação. Vamos revisar um pouco documento por documento. Carta de motivação costuma ser pedida tanto para quem vai para a graduação quanto para quem vai para o mestrado. Mais comum quem vai para o mestrado, realmente, poucas são as que pedem carta de motivação em comparação com as do mestrado. E nesse processo, você vai precisar estar descrevendo um documento que vai falar tanto de você quanto da oportunidade, tentando falar da sua motivação, mas não simplesmente falando a sua motivação, mas dando exemplos dela. Então, um exemplo que eu sempre dou.
seria o método Show Not Tell. O método Show Not Tell é quando você vai mostrar ao invés de só ficar falando. Então, ao invés de falar que você tem perfil de liderança e é isso aí, por isso você quer ir para a instituição, porque você acha interessante, não. Você vai dar exemplos de questões onde você teve um perfil de liderança, onde você fundou e foi presidente do grupo de debate do ensino médio. Isso está na cara que é liderança. Então, em vez de falar, você vai mostrar, dar exemplos, palpável, uma prova que você realmente fez isso. A gente tem aqui na plataforma uma aula que chama Cartas para Aplicação com Lucas e Gabi, e a gente fala sobre cartas de motivação naquela aula. Então, quem quiser aprender detalhadamente sobre cartas de motivação, pode estar encaminhando para lá. Essays. Essays, a gente tem dois tipos de essay. A gente tem o essay narrativo, que geralmente são para as pessoas que vão estar aplicando para a graduação, especialmente as pessoas que vão estar aplicando para a área criativa. O essay é a forma mais legal de se expressar. E tem também o essay científico, que é geralmente para o pessoal do mestrado, onde você vai estar respondendo provavelmente uma pergunta e você pode usar citações, assim como você pode usar base científica. Para o essay do pessoal da graduação, tem dois meios. O meio onde geralmente você tem um tópico que você é para falar sobre, ou o meio que você tem uma pergunta. E existem alguns meios onde eles falam só escreve uma coisa aí, beleza, mas acontece raramente. Ok? Work sample. Work sample seria um exemplo do seu trabalho e é utilizado pelo pessoal do mestrado e do PhD, ok? O work sample, você vai estar fazendo o quê? Você vai estar realizando um processo de, caso você tenha, pegar um artigo que seja bom, seu, e tenha relação com o tema que você está aplicando, e vai utilizar isso para aplicar, traduzindo. E, por exemplo, se o seu artigo tem 15 páginas, o work sample geralmente pede 5 ou 8. Você vai reduzir e vai mandar. É um exemplo do seu trabalho científico, mostrar como você é bom na questão do que você está aplicando, ok? Histórico. Histórico escolar, porque eles vão ver as suas notas na questão do histórico. Não precisa traduzir para ABC, não precisa traduzir para de 100%. Eles sabem que se é um estudante brasileiro, nosso sistema é de 0 a 10. Caso eles não souberem, eles vão pedir junto com o histórico o documento da sua instituição falando para colocar o grading system. E lá é só a sua instituição falar, olha, de 0 a 10, assinar e colocar um papel timbrado. E é isso aí. Cartas de recomendação escritas por professores, tanto professores do ensino médio para quem aplica para graduação, professores da graduação para quem aplica para o mestrado, professores do mestrado para quem aplica para o PhD. Para quem está aplicando para o MBA, varia. Se você está aplicando para o MBA e você fez graduação, e não fez mestrado, o da graduação. Se você fez mestrado e está aplicando para o MBA, o do mestrado. Se você é um de transferência, tem que ser os professores da sua graduação. No máximo, do máximo, um professor do terceiro ano do ensino médio. Se você está no ensino médio, a recomendação é sempre peça de professores do ensino médio, a não ser que é janeiro e você está no primeiro ano do ensino médio. Aí tudo bem, peça dos professores do fundamental, ok? Então, na questão de carta de recomendação, eu até peguei um slide sobre. Cadê? Aqui. Não, aqui. É isso mesmo. Na questão de carta de recomendação, que eu achei que eu tinha pulado carta de recomendação, eu não tinha lido aqui. Dicas para carta de recomendação. Como eu disse, tem um documento junto com a aula, que é Cartas para Aplicação com Lucas e Gabi, onde vocês vão ter as cartas de recomendações que eu e o Lucas a gente utilizou para aplicar, assim como as nossas cartas de motivação. Acho que a do Lucas é essa, se eu não me engano. E nesse processo, você vai estar, primeiro, pensando em um professor que te conhece muito bem para pedir o documento. Sendo que todo esse processo, você tem que analisar muito bem o professor que vai escrever. Não é simplesmente cair na cabeça que é esse professor e é esse. Sempre vai escolher alguém que te conhece bem, porque essa pessoa vai saber descrever bem suas qualidades. Sempre escolha um professor que te conhece bem, acima de um professor que é bem conhecido. Então, não importa se é o professor mais incrível da galáxia, mas ele nem te conhece, te viu uma vez na vida, versus o professor que não é tão conhecido, mas te acompanhou por 3 anos. Então, escolha o professor que te conhece bem. Como pedir a carta? Eu sempre falo, e essa é a minha maior recomendação, para vocês
primeiro envisionarem o professor, viram o professor, marquem uma reunião, separem um tempo para ir falar com esse professor. Não é só chegar e pedir a carta, porque isso não dá certo. Você vai marcar um horário com o professor, falar que é um tópico sobre oportunidade internacional. Marcou o horário, vai conversar com o professor. Nessa reunião, eu recomendo levar o edital da bolsa resumido, que você vai resumir, mandar também, levar também o seu currículo, assim como tópicos que você gostaria que fossem colocados na carta. E daí pedir para ele escrever, explicar certinho o que já está no edital, mas verbalizar, e daí pedir para ele escrever a carta. Uma de duas, ou ele vai escrever a carta, ou provavelmente ele vai pedir para você escrever a carta, o que já aconteceu comigo várias vezes. Carta de recomendação, a parte mais técnica, ela é digitada, então não é carta escrita à mão. Não sei quem pensa que carta escrita à mão dá certo, porque não dá. É carta digitada, com papel timbrado e assinatura do professor. Gabi, o que é papel timbrado? É a logo. A logo você vai estar colocando atrás, em marca d'água, que a gente fala, né? Traduções, as famosas traduções. Tem 3 tipos, na verdade, assim, tem 3 tipos de tradução que eu penso que são 3 tipos de tradução. Tem a tradução juramentada, tem a tradução autorizada e tem a somente traduzida. O que é a tradução juramentada? A tradução juramentada seria aquela tradução que tem o documento, o tradutor traduziu e juramentou. A tradução que é só tradução autorizada seria aquela tradução que sua universidade realizou e está com o logo da universidade. Então, não tem um segundo documento traduzido falando que está certo, que está escrito ali. E a somente traduzida é o que você somente traduziu. Não tem logo, não tem nada, não tem juramentação, nem certificação. Gabi, tradução juramentada, Jesus Cristo, como faço? Ó, tradução juramentada. Pronto, ó. Eu sempre recomendo você colocar o seu estado, mas como a gente tem pessoas de vários estados aqui, ó, eu sou de Bauru, já apareceu, traduçãojuramentada.org. Oliveira e Campos Traduções. Tem várias empresas que fazem tradução juramentada. Lembrando que tradução juramentada não é algo barato, ok? Varia de estado para estado a questão de quanto será o pagamento. Então, ó, preço tabela 2019, ok? Varia de estado para estado. No estado de São Paulo, se eu não me engano, da última vez que eu vi estava 69 por página. Aqui, ó, tá vendo? A questão da tradução, da versão, das cópias, interpretação, laudo de exame e conferência. Então, tem várias questões. Tabelas de valores, download da tabela. No caso, não está fazendo download. Mas, geralmente, por exemplo, aqui, 60 e 70 por página, que é por laudo que eles falam, né? Então, não é algo barato também. Traduções juramentadas, geralmente quem pede? Para graduação e para mestrado no exterior. Mas, quando você vai estar pesquisando, sempre é interessante você confirmar se eles falam Certified Translation ou Verified Translation. Isso faz diferença. Uma Certified Translation juramentada. Verified Translation varia bastante da juramentada para somente certificada. E daí o que você faz? Eu recomendo mandar um e-mail para a instituição perguntando se eles gostariam de uma tradução juramentada com o selo do cartório ou somente certificada, com o logo da universidade. Por quê? Essa questão de verified e certified, a gente sabe a tradução, mas para eles, que é um documento traduzido na própria língua deles, às vezes não tem tanta diferença. E eu já vi confusões sendo feitas por causa disso. Então, minha recomendação é sempre mandar um e-mail. Tira print dos 2 tipos de documento e fala, você quer isso, você quer isso. E daí eles te falam e torna muito mais simples. Sempre torçam para ser certificada, porque a certificada, por ser feita pelas instituições de vocês mesmo, por exemplo, eu, na minha instituição, seria mais ou menos R$ 20 pelo histórico escolar traduzido. Enquanto se fosse uma tradução juramentada, teria que ser o meu histórico, mais R$ 70 por página, e meu histórico tem 4. Então, muita coisa ia meu dinheiro embora. Então, sempre perguntem. Não tenham medo, as instituições são super simpáticas, não encontrei uma instituição grossa até hoje. Então, de verdade, só vão. Apostila de AIA.
Beleza? Vamos falar sobre a apostila de Haia. Primeiro, a apostila de Haia é muito complexa, mas eu vou falar de uma forma muito simples. A apostila de Haia surgiu de um acordo realizado pelo Brasil com a União Europeia, com países da Europa. Quando você está aplicando para um curso no exterior que pede documentos, como, por exemplo, seu histórico, seu diploma, você vai realizar a apostila de Haia, você vai apostilar o seu documento, beleza? Agora, o que eu vou fazer? A gente vai pegar a apostila de Haia aqui. E eu vou encaminhar um link para vocês, que é o link que eu sempre recomendo quando vocês querem entender uma apostila de Haia, que é o link jurídico da apostila de Haia. Porque aqui eu acredito que explica muito melhor. Bom, a questão da apostila, ela é complexa, mas esse vídeo, na minha opinião, te explica muito, muito bem. Eu vou encaminhar esse link aqui para vocês. Por exemplo, o apostilamento de documentos, aqui ele já vai falar que é proveniente do próprio Ministério Público, é algo, então, que você faz no cartório. E ele não vai se aplicar a documentos elaborados por agentes diplomáticos ou consulares ou documentos administrativos. Ou seja, é seu histórico, normalmente o seu diploma. Então, eu vou encaminhar para vocês aqui, e vocês salvem o link, porque o link jurídico é o do próprio governo, né? Então, é o que funciona mais para vocês. Justamente por ser o link oficial, né? Seguindo. Networking, chegando na parte que eu estava empolgada, que tenho certeza que o Lucas fica empolgado para essa parte também, seria a questão de pessoas que você conhece que já estudaram nessa instituição. Claro, o processo de mentoria, ele é um processo que a gente está realizando networking, está aqui para ajudar vocês. Mas muitas vezes não tem todo mundo aqui na mentoria que já estudou na instituição que você quer. Então, a minha recomendação é: procure brasileiros que estudaram na instituição que você quer e converse com eles. Não necessariamente para eles te ajudarem, mas para ter alguém nessa instituição que talvez quando você chegar possa te ajudar, assim como possa te falar sobre bolsas de estudos que às vezes só quem está dentro sabe. Então, depois de um ano eles te oferecem essas bolsas e por isso não são divulgadas. E também as questões relacionadas a talvez essa pessoa ela conheça algum professor que está disponível a conversar comigo sobre a minha major que eu quero fazer. Então, o networking sempre é muito, muito importante, beleza? Isso me leva a falar do Euroleads. E desculpa a sair um pouco assim da questão, que nem sai muito. O Euroleads, para quem não sabe, é um evento da Brasa. A Brasa é a maior organização do Brasil de estudantes que querem ou estudam no exterior, beleza? E caso vocês não saibam, tem grupos como o Biscuit, etc., que são grupos incríveis de oportunidades internacionais também. Dentro da Brasa, a gente tem 3 eventos: um no Brasil, um nos Estados Unidos e um na Europa. Do Brasil já foi nos Estados Unidos, quem acompanha o Lucas viu que ele foi em Boston, e agora vai acontecer o Euroleads, que é o evento na Europa, vai acontecer em Paris, dia 9 de novembro, e o interessante a gente tem 2 cunhos: o cunho político, onde a gente vai estar trazendo Djamila Ribeiro, Marina Silva, Natália Arcuri, Luiz Barroso, e nosso âmbito empresarial, onde a gente vai estar trazendo empresas como a Ambev e Nubank, e saca isso, que estão lá para Summer Jobs e Trainees. Então, eles vão receber currículos de quem for e também vão estar lá vendo Summer Jobs e Trainees de pessoas que querem estar no exterior realizando todo esse processo com eles, ok? Então, por que isso é networking? Primeiro, vocês viram as personalidades e as empresas que eu falei, mas segundo e maior que tudo, quem vai nesse evento geralmente é quem já estuda no exterior com bolsa de estudos, ou quem estuda no exterior e tem muito conhecimento sobre bolsas grandes, como Erasmus e Chevening, e também a própria Brasa oferece bolsas de estudos para quem não tem condição financeira de ir para o exterior. Então, em um evento da Brasa, é ter no seu currículo comprovado que você tem liderança e proatividade. Então, quando você for aplicar para a bolsa, você está na frente de muitas pessoas, especialmente pelo networking dos próprios membros da Brasa que você vai estar fazendo, ok? Eu sou embaixadora do evento, vou estar indo para a França no dia 7 de novembro, e pessoas que estão na Europa ou que não estão na Europa e acham que conseguem ir, quem quiser ir,
O evento ele está com inscrições abertas e ele vai estar, como eu disse, acontecendo no dia 9, das 8 da manhã às 8 da noite, com vários workshops, feiras profissionalizantes e palestras, sendo que o valor do ingresso ele é 29 euros. Mas se você usar o cupom Embaixadora Gabriele, ele vai estar caindo para 21 euros. Então a gente tem um desconto e o ingresso sai por 95 reais. Nesse processo, vocês vão estar podendo também me conhecer, mas é o que menos vale lá, tipo, tem tanta gente incrível. E por vocês serem da mentoria, vocês estão recebendo esse cupom. Então, quem quiser usar, pode falar. Quem tiver dúvida sobre o Euroleads, manda no número do suporte. Quero saber mais sobre o Euroleads. E já vão saber para direcionar para mim e eu tiro suas dúvidas totais sobre o evento. Então, o que vocês precisarem, é só me falar. Achei interessante colocar isso dentro do networking, porque, olha, conta muito. Especialmente a questão de a Brás oferece bolsas e você ir no evento deles conta muito para você estar conseguindo ir. Já que eu sei que as pessoas vão perguntar, não tem auxílio financeiro para você estar indo para esse evento, apesar de no dia 9 o evento prover a alimentação, então tem esse auxílio. Eu estarei indo de graça por ter sido selecionada como embaixadora e por ter batido certas metas dentro do evento em si, da questão da organização e marketing. Então, por isso que eu vou estar indo de graça. Quem veio falando que eu estou indo de graça, não é porque é bolsa, é porque eu sou embaixadora do evento, ok? Seguindo. Vamos falar então das dúvidas pontuais. Depois que você realizar esse processo todo de estudo, todo de networking, a gente tem a mentoria também para você mandar dúvidas pontuais. E a gente vai ajudar assim da melhor forma possível. Mas por que eu falo dúvidas pontuais? Porque às vezes chega no suporte falando, me explica sobre graduação no exterior. E a gente tem um módulo inteiro da mentoria que fala sobre graduação no exterior, mais as aulas de sábado. Então, primeiro, estudem, se dediquem e depois perguntem dúvidas pontuais para a gente poder ajudar da melhor forma possível, para a gente poder escrever vários textos solucionando as dúvidas de vocês. Então, por exemplo, dessa aula eu já indiquei outra aula de cartas. Assistam essas aulas e mandem para a gente as dúvidas para a gente conseguir solucionar de uma forma muito específica. Então, por exemplo, das questões do pessoal do GRE, a gente tem aula sobre GRE de match, assiste as aulas, depois manda, vocês já sabem os simuladores, já sabem a questão do preço, já sabem as questões da estrutura, mas manda, por exemplo, Gabi, a questão da estrutura do GRE de match, não entendi essa parte aqui, você pode explicar melhor? Claro, mas mandar, por exemplo, uma explica GRE, tem muita coisa para explicar e tem uma aula sobre. Então, provavelmente eu vou te recomendar para a aula para depois solucionar suas dúvidas, ok? Então, sempre tenha certeza de você ter assistido primeiro todas as aulas, ter absorvido conhecimento, ter estudado para depois perguntar. Porque senão fica um vai e vem onde você manda para a gente, eu te mando assistir aula e você manda dúvida, e quem acaba perdendo mais energia é você, porque nesse tempo você poderia ter estudado e daí ter mandado uma dúvida que realmente ia te trazer mais conhecimento. Então, esse é meu ponto inicial também. A questão agora é reunir todos os documentos. Vou beber um pouco de água, gente, desculpa. A questão agora também seria reunir todos os documentos. A gente tem, como vocês sabem, duas formas para quem está na graduação de enviar os documentos, através da instituição ou através do Common App. Isso vale para os Estados Unidos na maior parte das vezes. No Canadá ocorre um pouco, mas não muito. Geralmente é pela instituição. Ok? Vantagens de encaminhar pelo Common App seria, na minha opinião, facilidade de organização, assim como auxílios do próprio site e economia. Eu vejo economia de tempo nessa todo esse processo. E encaminhar pela própria instituição seria quando você não tem tantas organizações assim, por exemplo, tem uma ou duas, e encaminha pela instituição mesmo. Para o pessoal do mestrado, você não manda pelo Common App, você vai mandar pela própria instituição, tudo bem? Common App é para quem está aplicando para a própria graduação, beleza? Aí, em todo esse processo aqui que a gente falou, a gente finaliza o nosso intensivão. Agora, eu quero que vocês mandem as dúvidas enquanto eu volto e vou solucionando as dúvidas que já foram encaminhadas, que eu vi que a gente tem algumas, beleza? Vamos lá, então. Vamos lá. A Josiane falou, fui procurar e só encontrei 3 centros de aplicação no Brasil com a próxima data para 4 de abril de 2020. Então, procurou errado, porque eu mesma puxei aqui e só perto da minha cidade tem 3 datas.
e todas são em novembro. Então, tem que pesquisar um pouco melhor nesse processo. Aí, Leonardo. Algumas semanas tem disponibilidade dentro de 2 semanas da data da pesquisa. Sim, é assim mesmo, especialmente para quem é de uma região mais popularizada, vamos falar assim, é muito mais simples achar datas próximas em questão de TOEFL. Josiane, o que você estudava no intensivo? A questão do intensivo é o que eu falei na própria aula. É todo o seu processo de saber a estrutura e estudar inglês ao mesmo tempo, pegando os seus erros e aplicando como estudo. A Ana falou: se caso a pessoa já estiver nos Estados Unidos fazendo intercâmbio e não tiver como voltar para o Brasil, tem como fazer TOEFL lá? Na verdade, tem como fazer TOEFL na maioria dos países. Tem como fazer TOEFL quando você está no Canadá, quando você está nos Estados Unidos. Então, é só entrar no Centro ETS e pesquisar a cidade dos Estados Unidos e fazer o TOEFL. Provavelmente vai ser um pouco mais caro, mas tipo $15 mais caro, porque no Brasil o preço estabelecido é 215. Isabelle, gente, em São Paulo tem quase toda semana o TOEFL, verdade. Gabi, isso serve para CR também. Se não tiver o requerido, não vale a pena aplicar? Sim, serve. Por exemplo, eu sei que algumas das melhores instituições pedem uma média de 3,8 de 4. E são poucas as pessoas que têm isso. Então, não vale a pena aplicar. Não pagaria FII para isso. Então, eu não aplicaria. O meu GPA, ele é um GPA que é 3,9. Não é mais 4, porque eu tirei uma nota meio baixa esse semestre, mais meu GPA é 3,9. Então, de 4, meu GPA é 3,9. Sobre as notas, no caso de transfer, caso não tenha o transfer GPA que eles pedem, pode dar uma chorada? Não adianta dar uma chorada, porque não é Brasil, não tem jeitinho brasileiro. Eles não vão diminuir GPA por causa de ninguém. Não importa se é tipo um Kennedy, eles não vão diminuir. Já que transfer envolve a qualidade das universidades e o curso de origem, pesando a dificuldade do curso. Não, eles não fazem isso. Eu sei que muita gente de exatas fala, mas eu sou de federal e a minha nota, tipo, de um GPA de 3 tá bom para uma federal. E realmente tá bom. Mas eles não têm essa conscientização e eles não vão ter essa conscientização, porque se é um GPA 3,5, é um GPA 3,5. Na parte de carta de motivação seria do Comunep. Comunep, geralmente você vai estar encaminhando essays. Carta de motivação e personal statement são a mesma coisa? Carta de motivação e personal statement são a mesma coisa. Carta de motivação e personal letter não são a mesma coisa. Então, tem uma certa diferença, porque personal letter é mais letter of interest. Então, tem uma diferença. A carta de motivação é um pouco mais pessoal, porém não tão pessoal como uma personal letter e não tão direcionada como uma letter of interest. A gente fala das diferenças na aula Cartas para Aplicação. Gabi, minha escola é técnica, pode ser o professor do ensino médio e da parte técnica? Pode, sem problemas. Ele é um professor seu que te acompanhou durante o ensino médio de qualquer forma. Coloquei minhas extracurriculares, pedi cartas de recomendação, mas também pedi meu orientador de estágio e professor do meu cursinho. Professores do cursinho não contariam muito, porque não são professores do ensino médio, e lá eles não têm essa ideia de cursinho, então ele não vai conseguir explicar a relação dele com você. Professores do ensino médio e orientador do estágio vale, sem problema. Oi, André, obrigado. O André gostou da aula. Beatriz, quando a faculdade pede as notas com Approved High School, seria a tradução certificada? Depende. Quando está escrito Approved High School, na maioria das vezes, eles querem dizer uma tradução que é feita pela sua high school, pelo seu ensino médio. Mas eu encaminharia o e-mail para eles só confirmando se eles querem uma tradução do próprio escola. E eu sei que na grande maioria das vezes a escola não vai traduzir o seu documento, simplesmente você pega o documento original, traduz e eles colocam em papel timbrado e assinam. Seria isso que era para estar fazendo.
Como calculo meu GPA? Existem várias calculadoras online que calculam GPA, mas o Lucas me falou isso uma vez, eu perguntei no Canadá para confirmar. As instituições que não estabelecem GPA, porque existe isso, algumas instituições não deixam o GPA estabelecido. Eu sei que a Ivy Leagues deixam, mas tem outras que não deixam. Se não deixa o GPA estabelecido, não precisa calcular seu GPA. Se a instituição que você vai aplicar pede um GPA, calcula através das calculadoras online. É uma média ponderada que você vai estar fazendo. Não sou muito bom em regras gramaticais. Nisso pensei em estudar por alguns livros que meu irmão usou no cursinho. Seria uma boa ou precisaria para o TOEFL? Também faço SAT ano que vem. Então depende. Para o SAT seria bom você estar estudando na questão de cursinho. E para o TOEFL você vai ter que focar em regras gramaticais, porque tem coisa que no TOEFL é regra gramatical. Então se a sua dificuldade, que bom que você já sabe que é regra gramatical, sua chance de focar nisso e melhorar agora. Porque eles realmente pegam, às vezes, por um simples erro gramatical. Eu tenho histórico de vida muito excelente, mas devido ao pouco tempo de preparação, as notas do SAT não estão boas e pelo ensino médio meu GPA não é bom. Vale a pena arriscar confiando na história? Não, porque eles não vão ler sua história se você não cumpre o pré-requisito. Então, eles nem vão chegar na história. Eles vão olhar todo mundo que aplicou. Essa pessoa tirou nota de TOEFL? Beleza. Essa pessoa tirou nota de SAT? Não. Já tira. Não vão ler nem sua história. Então, se você não tem a nota de corte, provavelmente não vale a pena estar aplicando. Vale a pena refazer a prova ou buscar instituições que tenham uma nota de corte mais baixa. Ah, a Josiane falou do GRE. GRE é um pouco mais complicado, sim. O próprio Centro ETS, se eu não me engano, ele está tentando aumentar quantas vezes o GRE ele é feito aqui no Brasil. Mas o que vocês precisam entender GRE é para ser feito prévio ao período de aplicação. E o período de aplicação para as instituições costuma começar em agosto. Então, na mente deles, se eles colocam no começo do ano, vale mais a pena. Mas eu vou dar uma pesquisada aqui para você, Josiane, peraí. GRE. Josiane, né? Qual sua cidade? Para eu pesquisar para você e ver. Aí a gente vê se talvez dê uma melhorada nessa questão. Enquanto isso, eu vou respondendo outras pessoas. Porque aí a gente já vê certinho a questão de data e etc. Vou colocar acho que eu vou colocar São Paulo. Só na dúvida, né? Quando vocês estiverem colocando GRE, você tem que saber sua área. Geralmente o pessoal que é sociologia, humanas, sociais, é GRE General Test. Você quer outubro e novembro. Eu vou colocar São Paulo por via das dúvidas, tá? Pronto, São Paulo. E tá pesquisando. Para mim, apareceu 28 de outubro, 29 de outubro. Apareceu todas as datas possíveis de outubro, 28, 29, 30, 31, 1º de novembro, apareceu também 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19 e 21 de novembro. Então, apareceu várias aqui. Só se a sua localização for muito longe. Quando a sua localização é muito longe e você não está achando datas perto, pense na cidade maior, mais próxima e coloca o nome daquela cidade. Provavelmente você vai estar achando, beleza? Então, GRE, eles sempre vão ter mais datas prévio a agosto, mas mesmo sendo depois, eles vão ter datas sim. Gabi, eu me formo em dezembro, porém meu certificado do ensino médio demora muito para sair. O que você vai fazer? Eu vou ensinar para vocês isso para depois ninguém ficar com dúvida e mandar no suporte e daí não prestou atenção aqui, então todo mundo presta atenção. Quando o seu certificado ele não vai sair e precisa submeter o certificado,
Primeiro, você vai mandar e-mail para a instituição e vai explicar a situação e falar se você pode submeter um certificado que comprova que você vai estar submetendo o documento quando for recebido. Eles falaram que sim, beleza. O que você vai fazer? Você vai escrever um documento e vai pegar certificate em cima. Embaixo, em 5 linhas, você vai escrever I, e daí seu RG, seu endereço, e também algumas vezes pede para colocar o passaporte. Attest that, if accepted until a data, I will be providing the certificate of high school conclusion, that being my diploma, e daí embaixo você vai assinar e vai colocar a data. Simplesinho, só para testar que você tem um documento assinado falando que você vai estar sim colocando esse documento posteriormente. Talvez eles peçam esse e outro documento, que a sua instituição, da mesma forma, certificate, falando nós, instituição tal, de CNPJ tal, localizado em tal, atestamos que aluno tal vai acabar o período de ensino médio ou período de graduação em data tal, porém o diploma só sai em tal. Beleza? Então é assim que você faz. Quantas páginas é ideal para o essay? Depende muito. As instituições geralmente limitam ou por página, ou por caracteres, ou por palavras. Geralmente, por exemplo, quando você está aplicando para uma universidade na graduação, geralmente o limite é 600, se eu não me engano. O diploma é necessário para aplicação de mestrado? Sim, o diploma é necessário, mas caso você não tenha, por exemplo, eu estou aplicando para mestrado agora, mas eu me formo só em dezembro e meu diploma chega só em fevereiro. Então, eu vou estar utilizando desse certificado, atestando que eu vou me formar, mas que não tenho o documento ainda. Aplicar para a universidade e deixar para escolher o curso lá afeta a minha chance de alguma forma? Afeta a direcionabilidade do seu documento. Então, o seu documento, quando você já sabe a major que você vai estar querendo, apesar de você não aplicar para major, você aplicar para a universidade, já impacta a especificação do que você quer nessa universidade. Então, você não vai estar descrevendo só porque é essa universidade, mas você vai estar descrevendo o porquê dessa universidade com este curso. Então, não afeta em questão de eles te aceitarem ou não, mas afeta o quão específico você consegue ser no seu documento. Simulador gratuito do IELTS, eu diria o próprio site do IELTS, senão eu não recomendaria realizar um site pago sem realizar o teste primeiro, porque eu sei que alguns sites não oferecem teste primeiro. Então, eu recomendo o próprio site de application e depois, quando você vai lá no fim, tem edições, por exemplo, de 2015 que eles fornecem gratuitamente. Em relação a esse documento, termina em dezembro, porém meu estágio termina apenas em janeiro, após a deadline. Explico isso também no doc. Acho que depende. Se o documento tiver uma liberdade de palavras, aí você pode estar explicando. Se tiver um limite de palavras, eu não recomendaria, porque você vai estar usando seu limite de uma forma não muito boa. Vou beber água de novo. Meu histórico escolar vai demorar para sair. O sistema da escola está parado. Os professores falaram que eu só conseguiria pegar ela para janeiro, mas a deadline é para dezembro. Então, essa é a questão. Teria que apressar a instituição, ou você pegar todos os seus boletins do ensino médio e dar um jeito de formar um histórico disso, porque vai precisar do histórico. Ou manda um e-mail para a instituição explicando a situação e ver se eles conseguem te ajudar de alguma forma. Gabi, minha faculdade disponibilizou para a gente fazer o TOEFL ITP sem custos. Vale a pena fazer ele? Vale a pena para aprendizado e para saber quanto que você tira. Para você ter uma ideia, o TOEFL ITP é o TOEFL mais fácil. No TOEFL ITP, para vocês terem uma ideia, a nota máxima, se eu não me engano, seria 680 ou 700, um dos dois. E na época que eu fiz, o primeiro TOEFL que eu fiz, que foi o ITP, eu tirei 670, 650, 50 ou 70, alguma coisa assim. Então, é muito fácil. Então, vale a pena fazer para você saber como você está indo na questão do inglês, na questão de controle de nervosismo, por ser uma prova, mas você vai ter que fazer o IBT de qualquer forma para oportunidades internacionais. Não está aparecendo mais dúvidas para mim neste momento.
Mas, caso vocês queiram me encaminhar, mas eu estou no aguardo. Eu olho para baixo por causa dos comentários, viu, gente? No momento não estão aparecendo mais dúvidas. Então, na questão, por exemplo, de TOEFL, IELTS, GRE, GMAT, gente, quando você pesquisa a sua cidade e é uma cidade pequena, já saiba que não vai ter muita aplicação. Os centros querem aplicar no mais acessível possível, onde tem mais gente, portanto. Então, nunca pesquise a sua cidade se a sua cidade é muito pequena e pense em achar muitas datas. Não. Você vai achar datas, provavelmente vão ser poucas e vão estar longe. Então, pesquisa na cidade mais próxima possível e vê isso. Falei com um professor de exatas que escolhi para escrever minha carta de recomendação e ele disse para escrever a ele. E ele levaria para o conselho e todos os professores assinariam. Não é todos os professores que assinam, é só ele. Não existe carta de recomendação onde todos os professores assinam, é só um professor. Acho que vale a pena apresentar o ACT para transfer. Algumas universidades usam, mesmo sendo bem poucas. Se pedir, apresenta. Se não pedir, não apresenta. Se não pediu, não precisa mandar. Porque, por exemplo, quando é em aberto, você escolhe ou não, eles falam que ACT ou SAT not mandatory. O que quer dizer que está aberto se você mandou ou não. Mas se não pede, não precisa mandar. Recomenda que eu faça o TOEFL antes da SAT para eu estar elegível ao programa de intercâmbio? Não faz muita diferença assim, porque a questão do TOEFL, por exemplo, eu acredito que as suas datas de TOEFL e SAT provavelmente vão ser perto. O TOEFL vai demorar de 2 a 3 semanas para sair sua nota, é o que está demorando pelo menos para o estado de São Paulo. E o SAT eu acredito que você estaria fazendo logo depois. Então não vai fazer tanta diferença assim. Como a Isabela falou, tem algum exemplo de carta de motivação? Como eu disse nessa aula algumas vezes, a gente tem a aula Cartas para Aplicação com Lucas e Gabi, onde a gente fala dos documentos, como carta de motivação. Minhas extracurriculares são muito interdisciplinares. Isso faz a faculdade achar que eu estou confusa? Não. Em questão de extracurriculares, pode ser em qualquer área. A questão do curso que você está aplicando, que tem que fazer um pouco de sentido quando você é da graduação e está indo para o mestrado. Eu acredito que talvez seja isso, que ninguém tem mais dúvida. Beleza. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês tiverem dúvida, assistam primeiro a aula de cartas, assistam a aula de GRE, assistam a aula de TOEFL, e daí estudem muito e mandem lá para a gente ajudar vocês nesse processo de intensivo. Eu sei que todo mundo está aplicando e todo mundo está muito ansioso para realmente conseguir ótimos documentos e ótimas aplicações, e a gente está aqui para ajudar vocês nisso. Mas para isso, vocês têm que assistir as aulas que estão dispostas primeiro. Então, cartas para aplicação com Lucas e Gabi, tem GRE e GMAT, assim como tem aulas como TOEFL com o Lucas. Caso vocês queiram documentos corrigidos por mim, é só mandar para documentos.mentoria@gmail.com. A gente corrige documentos para aplicação, a gente não corrige currículo para oportunidade de emprego no Brasil. Então, porque a gente tem recebido alguns desses, então não, a não ser que seja, por exemplo, multinacional que está levando trainee para fora. Então, oportunidades internacionais, beleza, gente? Qualquer coisa que vocês precisarem, eu tô aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do que eu trouxe, do cupom para o Eurolides também, que eu trabalhei bastante para conseguir para vocês, para o pessoal da mentoria. Então, quem tiver interesse do Eurolides, manda por gentileza lá no privado, do número do suporte, que eu respondo vocês o mais rápido que eu conseguir. E muito obrigada por estarem assistindo. Bom final de semana, gente.